Então, no capítulo de número 4, quando Paulo escreve essa carta à igreja de Tessalônica, nesta mesma carta, o Paulo, ele nos dá a entender que o próprio Timóteo, que ficou em Tessalônica, quando Paulo, na segunda viagem missionária, fundara a igreja de Tessalônica por 21 dias, e o Paulo ele vai ser expulso de Tessalônica após fundar essa igreja, e os próprios tessalonicenses diziam: esses homens estão alvoroçando o mundo. E essa igreja de Tessalônica ela é fundada, e no decorrer dos dias começou a surgir dúvidas entre os irmãos tessalonicenses. E essas dúvidas o próprio Timóteo levou ao apóstolo Paulo, que é o fundador dessa igreja, e fez com que Paulo então escrevesse essa carta de 1 Tessalonicenses, e no capítulo de número 4, a partir do versos 13, o apóstolo Paulo ele vai esclarecer algumas dúvidas que os nossos irmãos em Tessalônica tinham, entre elas a esperança dos que morreram em Cristo e a esperança dos vivos em Cristo. A esperança dos que morreram em Cristo nós tratamos aqui ontem, mas a esperança dos vivos em Cristo nós iremos tratar a partir de então. Claro que no arrebatamento da igreja, este evento iminente que a igreja aguarda, envolve também os que morreram em Cristo e também envolve os vivos em Cristo. Essa palavra arrebatamento no grego é harpazo. Harpazo, na verdade, vem de arpão. Arpão é usado para tirar uma presa, uma caça da terra. Na verdade, o harpazo é o que vai acontecer com a igreja. A igreja será tomada, a igreja será elevada de forma repentina, e nós não sabemos o dia e nem a hora, a igreja será tomada desta terra. E quando a igreja for tomada desta terra, a igreja vai ter um encontro nas nuvens com os que morreram em Cristo, e o encontro, que é o apântesis, o encontro nos ares com o nosso Senhor. O que nós precisamos ter em mente é que no decorrer da história da igreja, muitos homens sinceros, outros não, eles afirmaram em datas alusivas o retorno de Cristo. Por exemplo, nós vamos ter Guilherme Miller, que ele era um pastor batista, um fazendeiro americano. Ao estudar o livro do profeta Daniel, ele chegou à seguinte conclusão: que Jesus voltaria no ano de 1843. E Jesus não voltou, ele retornou a fazer os cálculos em Daniel, e ele afirmou que Jesus voltaria então no ano de 1844, que ele havia errado os cálculos por um ano. E na verdade Jesus não voltou. Se você quiser, você pode dar um Google lá na sua casa, escrevendo o grande desapontamento adventista. É realmente o desapontamento que houve nos Estados Unidos com a igreja do advento, ainda que eles neguem, mas o Guilherme Miller, ele aparece como um fundador dos adventistas do sétimo dia, que posteriormente, através de Ellen White e os demais pastores e teólogos adventistas, eles vão dizer que Jesus realmente voltou, que o Guilherme Miller não havia errado, mas Jesus não voltou no arrebatamento para buscar a igreja, mas ele saiu do Santíssimo, do seu trono, para o Santíssimo, para expiar os pecados de 1843 até agora, o que é chamado de juízo investigativo. Claro que isto não tem amparo bíblico. Pois bem, alguns outros homens sinceros também, eles marcaram datas alusivas para o retorno de Jesus Cristo, tentando acertar a data da volta de Jesus. E todos nós sabemos que a data da volta de Jesus, o dia ou o ano, isso não compete à igreja, nós não sabemos, isto é assunto para o próprio Deus, e que a qualquer momento a trombeta de Deus vai soar, e aí os mortos ressuscitarão primeiro, e o Paulo continua dizendo que depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Mas vamos lá, como será o arrebatamento da igreja? Nós temos alguns textos que falam sobre o arrebatamento da igreja. Este texto que nós lemos é um texto clássico, muito usado, que é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Mas não só este texto.
Nós temos 1 Coríntios, capítulo de número 15, por exemplo, a partir do verso 50, que no verso 50, Paulo diz que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. E a partir do verso 52 é que Paulo vai falar sobre o arrebatamento da igreja. No contexto de 1 Coríntios 15, o Paulo vai tratar sobre a ressurreição, e nesta ressurreição, a incorruptibilidade, a imortalidade dos corpos, os salvos no momento do arrebatamento da igreja. Então 1 Coríntios 15, a partir do verso 50 até o versículo de número 54, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, e um outro texto que acredito ser o texto mais usado, mais ministrado em sermões que os irmãos conheçam, que é João, capítulo de número 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, até o momento em que Jesus diz que Ele voltará e nos levará. A expressão levará ali é paralambano, tem a ideia de levar para um outro lugar, e nós sabemos que lugar é este, a casa do Pai. Então, a igreja está aqui reunida, e de caráter iminente, a qualquer momento ocorrerá o arrebatamento da igreja, o harpazo, o rapto da igreja, o raptare. A trombeta de Deus vai soar, mas antes é dada uma palavra de ordem: alarido, voz de arcanjo. Essa palavra de ordem, este alarido, no contexto em que Paulo escreve esta carta, os imperadores, quando queriam reunir o seu exército, era dado uma palavra de ordem. O alarido era um grito de guerra, e nesse grito de guerra havia essa reunião. Então, o que nos parece que Paulo está nos ensinando é que será dado um grito de guerra, uma palavra de ordem. Acreditamos que essa palavra de ordem venha do próprio Pai. E a voz de arcanjo. Na Bíblia nós conhecemos um arcanjo que nós chamamos de Miguel, que na verdade em hebraico é Michael, quem é como Deus. E Michael é o primeiro dos príncipes, né? Na verdade, esse Michael, quem é como Deus, o arcanjo, esse arque, é o primeiro dos anjos. Na verdade, é o príncipe dos anjos. Há quem diga, alguns estudiosos, que não existe somente um arcanjo, e que Miguel, ele é o príncipe dos anjos, ele é aquele em proeminência, em destaque, mas que possa existir outros arcanjos. Não sabemos qual arcanjo é. Pode ser Michael, mas será dada uma palavra de ordem, que é o alarido, esse grito de guerra, e a voz de arcanjo. E aí diz o texto: e a trombeta de Deus soará. Tanto 1 Tessalonicenses 4, que nós temos a ideia da trombeta de Deus, 1 Coríntios 15, Paulo fala da última trombeta. E é interessante observar que em 1 Coríntios capítulo de número 15, Paulo ele faz uso dessa expressão último. Por exemplo, Paulo diz que há o último Adão, que é Cristo, o último inimigo a ser vencido, que é a morte, e aí o Paulo fala sobre a última trombeta. Abra um parênteses aqui, nós não podemos confundir a última trombeta de 1 Coríntios 15 com a última trombeta de Apocalipse 11. A trombeta de Apocalipse 11 é uma série de 7 trombetas. E observe que o livro do Apocalipse, ele vem em uma ordem progressiva. Há uma expressãozinha ali, o cai. Esse cai é e então. Entende-se que o livro do Apocalipse ele não está completamente em ordem cronológica, mas também não há um anacronismo. O livro do Apocalipse, ele segue uma ordem. Por exemplo, selos, trombetas e taças. Nós não acreditamos que a abertura de selos, 7 selos, toque de 7 trombetas e derramamento de 7 taças falam de um mesmo evento em ciclo. Pelo contrário, nós acreditamos na progressão desses eventos. Primeiro, a abertura dos 7 selos, no entanto que o 7º selo, quando ele é aberto, aparece 7 anjos com 7 trombetas para tocar, e depois 7 anjos para derramar as 7 taças da ira. O toque da última trombeta do Apocalipse 11, essa última trombeta é tocada por um anjo, mas a trombeta do arrebatamento é trombeta de Deus. As trombetas do Apocalipse é uma série de juízos.
A trombeta de 1 Coríntios 15 e de Tessalonicenses, do seu capítulo 4, versículo 16 e 17, é a trombeta de bênção para a igreja, porque é o arrebatamento que envolve o encontro, a pântesis da igreja com Cristo. Outro ponto que deve salientar é que a ideia da última trombeta, do arrebatamento, é chamado na Bíblia de mistério. Este evento é um mistério, e se é um mistério, os anjos não sabiam deste mistério. Você não vai ouvir falar de arrebatamento no Antigo Testamento, porque era o mistério em que Deus revelou a Paulo. E quando Paulo escreve à igreja de Corinto, falando da última trombeta, 40 anos depois seria escrito o Apocalipse. Então não dá para harmonizar em simetria a trombeta do arrebatamento, em que Paulo trata com a igreja de Corinto e aos Tessalonicenses, com a trombeta do Apocalipse 11. Não dá para harmonizar. Outro ponto importante é que a trombeta, a sétima trombeta do Apocalipse, do capítulo 11, não está no final da tribulação, está na metade da tribulação. Ainda falta outros eventos para se cumprir, como por exemplo, as 7 taças da ira sendo derramadas na terra, e também o último ai. Quem estuda o Apocalipse sabe que há 3 ais. Há um primeiro ai, um segundo ai, e o terceiro ai só ocorrerá na conclusão, no final da tribulação. Então, eu separei 3 textos aqui que mencionam sobre o arrebatamento. Claro que nós temos outros textos que mencionam a volta de Cristo, mas esses 3 textos são os textos mais claros, se assim podemos dizer. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, 1 Coríntios capítulo de número 15, a partir do verso 50, mas necessariamente os 52 a seguir, e João capítulo de número 14. Quando a trombeta de Deus soar, sempre em seminários, alguns irmãos fazem perguntas. E se aqui houver tempo, nós deixaremos aí uns 20 minutos para perguntas sobre o tema, e você pode fazer a sua pergunta. Geralmente existe uma pergunta que é feita, e esta pergunta é assim: no toque da trombeta, quem vai ouvir o som da trombeta? Falando em trombeta, talvez o que eu irei trazer aqui seja novo para alguns, mas já é antigo para muitos. Existem estudiosos, escatólogos, que defendem que o toque da trombeta não é um instrumento musical, a trombeta, e que o toque da trombeta, ou o som da trombeta, seja a voz do próprio Cristo. Com base em que eles afirmam isto? Quando João está exilado ali na ilha de Patmos, que fica a 86 quilômetros do sudoeste de Éfeso, a mando de Domiciano, o imperador, em seu tempo, o João ele recebe uma visita em Patmos, e que visita maravilhosa. Ele recebe o próprio Cristo glorificado. E quando o Cristo glorificado aparece para João, o João vai dizer que ele ouviu como voz de muitas águas, como voz de trombeta. Então alguns atestam que o som da trombeta é a voz do próprio Cristo chamando a noiva, chamando a igreja, o que abrilhanta ainda mais o arrebatamento. Pois bem, não obstante, de forma majoritária, principalmente no Brasil, escatólogos sempre defenderam que o toque da trombeta é realmente um instrumento, um toque de trombeta, como acontecia em Israel. Se você estudar o Antigo Testamento, você vai observar diversos toques de trombetas. Em Números, capítulo de número 10, por exemplo, no versos 1, o próprio Deus pede para Moisés fazer 2 trombetas de prata. Uma quando é tocada, e aí nós já estamos falando do versos 2 a seguir, uma quando é tocada é para reunir o arraial. E a segunda, quando é tocada, é para a partida do arraial. E é exatamente o que acontece hoje na igreja. A palavra de Deus está ressoando, trombeteando e reúne o povo. O povo não está aqui reunido por causa do ensinador, por causa do pastor. Estamos reunidos por causa da palavra. Mas quando a trombeta de Deus soar, é para a partida do arraial. Por isso nós não podemos ser edifícios aqui na terra, nós somos tendas. E por que tendas? Porque tenda, ela está aqui agora, mas daqui a pouco está lá. E quando soar a trombeta, nós não temos nada aqui, nós estaremos com Ele na eternidade. Quando essa tenda se desfizer, aí Paulo em 2 Coríntios 5, ele está falando do momento da morte. Quando essa tenda, que é o corpo, se desfizer,
nós teremos um edifício na eternidade não feito por mãos humanas. Então é mais ou menos assim, é tenda aqui, mas edifício lá, e não edifício aqui e tenda lá, ok? Então no toque da trombeta, e aí seja a voz do Cristo chamando a igreja, ou toque de uma trombeta mesmo, ocorrerá que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí vem a pergunta: esses mortos em Cristo envolvem os santos no Antigo Testamento e também a igreja, ou só a igreja e não os santos do Antigo Testamento? É uma boa pergunta, até porque a escatologia no Brasil, os nossos livros de teologia por autores brasileiros no tocante à escatologia bíblica, há uma defesa de que quando a trombeta de Deus soar, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tanto os santos do Antigo Testamento, entre eles alguns que nós conhecemos, como Abraão, Isaac, Jacó, Abel, Davi, Jefté. Lendo Hebreus 11, salvação no Antigo Testamento era pela fé. Eu me lembro de já ouvir alguns professores ensinar que salvação no Antigo Testamento era pela lei. Isso é um absurdo dentro do dispensacionalismo, porque salvação nunca será pela lei. A lei não tem poder de salvar. Em Gálatas, a palavra aio é um pedagogo que ele trabalhava na casa de uma pessoa, ele era responsável de educar os filhos daquela família, inclusive levá-los à escola para aprender. Este é o aio. E Paulo disse que a lei serviu de aio, ela não serviu para salvar, mas serviu para nos levar à graça, a Cristo, aquele que salva. A lei não tem poder de salvar, somente apontar em nós o pecado e mostrar para nós, pecadores, que nós precisamos de um Salvador. A lei tem este poder de mostrar para nós que por nós mesmos nós não conseguimos nos salvar. E quando nós estamos diante da lei, a lei aponta para nós a necessidade de um Salvador. Por isso a lei serviu de aio para nos levar para aquele somente que salva, que é Jesus Cristo, e pela graça. Então salvação no Antigo Testamento é somente pela fé. E no momento do arrebatamento, acredita-se principalmente em solo brasileiro, nas Assembleias de Deus, aqueles que formularam também a declaração de fé, isso é ponto passivo nas Assembleias de Deus, de que no momento do arrebatamento, os salvos do Antigo Testamento, juntos com a igreja, sobem para o arrebatamento. Porém, todavia, contudo, não obstante, os dispensacionalistas, principalmente de Dallas, nos Estados Unidos, homens que realmente defendem o pré-tribulacionismo, o dispensacionalismo, nenhum deles acredita ou defende que os salvos do Antigo Testamento sobem no arrebatamento com a igreja. E por quê? Porque dentro do dispensacionalismo e também a natureza hermenêutica de uma interpretação das profecias do Antigo Testamento de forma literal, gramática, histórica, nós temos a distinção entre Israel e igreja. Então todo dispensacionalista faz a distinção entre Israel e igreja. E por que no arrebatamento nós não iremos fazer? Então esses que defendem a distinção entre Israel e igreja, assim como nós também defendemos, eles dizem da seguinte forma, que no momento do arrebatamento, só sobe no arrebatamento a igreja, os salvos vivos e os que morreram em Cristo, que fazem parte da igreja. A igreja, irmãos, é um plano na eternidade, porque a igreja é chamada de mistério. A igreja não está no Antigo Testamento, a igreja não é o novo Israel. Israel é Israel, igreja é igreja. E a palavra igreja nunca foi mencionada no Antigo Testamento como corpo de Cristo. A igreja vai ser anunciada pela primeira vez ali na região de Cesareia de Filipe. Os irmãos lembram quando o próprio Cristo faz uma pergunta aos discípulos: e vós, o que vocês dizem que eu sou? E o Pedro confessa dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus. E o próprio Jesus responde para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou, senão o Pai que está nos céus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ou seja, a primeira vez que a igreja é anunciada
é na região de Cesareia de Filipe. E observe, sobre esta pedra que é Cristo, eu edificarei no futuro. Então a igreja seria edificada. A igreja não está no Antigo Testamento, mas a igreja nasce na cruz. Mas ela vai ser inaugurada no dia de Pentecostes, quando cumpre-se Joel 2:28, o Espírito é derramado sobre toda a carne. Então, no momento do arrebatamento da igreja, os que acreditam que há distinção entre os santos do Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento, a partir de Atos 2, todos os que morreram em Cristo, no toque da trombeta, a partir de Atos 2, ressuscitam primeiro. Mas há aqueles, principalmente no Brasil, que defendem que no momento do arrebatamento, tanto os salvos do Antigo Testamento, e Abraão, Isaac e Jacó, quanto os salvos, igreja, a partir de Atos 2, sobem todos juntos. E quem defende essa distinção no arrebatamento entre os salvos do Antigo Testamento e os salvos do Novo Testamento mortos em Cristo, fazem uso de Daniel capítulo 12. E confesso, se você ler Daniel 12, sem o óculos que você já tem, da sua interpretação pessoal, do que você aprendeu, mas ler o texto como ele está, sem influência de ninguém, você vai chegar à conclusão de que os salvos do Antigo Testamento, eles ressuscitam no final da tribulação e não juntamente com a igreja. Estou sendo muito honesto, biblicamente, falando isto, até porque, de forma majoritária no Brasil, a defesa é outra. Mas lendo Daniel capítulo 12, você vai observar que a ressurreição ocorre depois de uma angústia que virá sobre toda a terra, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, que são os 3 anos e meio últimos no final da tribulação. A ressurreição ocorre posterior a esses 3 anos e meio, que a tribulação totaliza 7. Tá ok? Mas isto não implica em salvação, são apenas pontos de vista sobre o texto. Se você disser assim, eu acredito que os salvos do Antigo Testamento e a igreja, os que morreram em Cristo, crentes em Cristo, todos ressuscitam no momento do arrebatamento da igreja, isso não há problema algum, você só vai precisar ter textos para afirmar aí a sua defesa. O que nós precisamos enfatizar aqui é que quando soar a trombeta, no toque da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E observe que a construção do texto, que no toque da trombeta, no soar da trombeta, no ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Então é que o toque da trombeta é um despertamento para os que morreram em Cristo. Alguns chegaram a dizer no decorrer da história, coisa de pregadores, né? Em seminários, academia, você não ouve esse tipo de comentário. Isso surge mais com pregadores. Que Israel vai ouvir o toque da trombeta e vai se lamentar. A Bíblia não fala nada disso, nós não temos nenhum texto para apoiar essa ideia. O que nós temos em Tessalonicenses é que quando ressoar a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Então o toque da trombeta é para arrebatamento, é para a igreja e para aqueles que morreram em Cristo, um despertamento. Quem são estes que morreram em Cristo e ressuscitarão? Todos os que morreram em Cristo, salvos. Nós temos, por exemplo, no tempo da igreja perseguida, nossos irmãos que morreram no Coliseu, ali em Roma, devorados pelas feras para negar a Cristo, e eles não negaram. E interessante que, se você estudar a história, irmãos e irmãs morreram e os corpos dilacerados pelas feras, por leões e leoas que não comiam há mais de 3 dias, e que após os corpos estarem sendo devorados pelas feras, eles morriam cantando hinos a Deus e morriam sorrindo, felizes. E por quê? Porque sabiam que a morte não é o fim para o cristão. A morte é um passaporte para a vitória. A morte é um veículo a qual Deus usa para nos levar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, onde está a morte? O inferno e teu aguilhão, porque tragada foi a morte pela vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pois bem, então no toque da trombeta, os que morreram em Cristo, esses nossos irmãos que perderam a vida no Coliseu, irmãos nossos que no decorrer da história, por defender a fé, tiveram os corpos queimados, e os corpos se tornaram cinzas e se perderam no solo. Lembram do Titanic? Irmãos nossos que morreram afundados ali naquele navio, e que os seus corpos viraram comidas de peixes no oceano,
E esses mesmos corpos que não viraram comidas de peixes, mas se perderam nas águas. Nossos irmãos que morreram no Covid, nossas irmãs, quando o som da trombeta se ouvir, todos eles, todos os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Eu lembro que um jovem um dia fez uma pergunta, mas o corpo se perdeu, virou cinza, virou comida de peixe, como pode este mesmo corpo voltar em glória? Eu respondi para ele dizendo, tu acredita em Gênesis 1:1? Que no princípio criou Deus céus e terra? Sim, ele disse, acredito. Então, para Deus trazer esse corpo é fácil. No som da trombeta, todos ressuscitarão primeiro. Mas detalhe, este corpo não será corruptível no arrebatamento. Este corpo não será mortal no arrebatamento. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então, cumprir-se-á a palavra. Tragada foi a morte pela vitória. Alguns tentaram, no decorrer dos seus estudos, imaginar como vai ser os nossos corpos. Acredito que também esta possa ser a sua dúvida. É indubitável que ocorra esta pergunta. Nós não temos textos muito claros para entender como vai ser esse corpo, somente que o corpo será glorificado, este corpo será incorruptível e imortal. Mas Daniel capítulo 12, ainda que esteja tratando de uma ressurreição no final da tribulação, para aqueles que acreditam assim, em Daniel 12, ali no versos 2, ele trata de que os ímpios ressuscitarão para o horror, para o castigo eterno. Mas no versos 3, o Daniel fala dos justos que ressuscitam para a vida eterna. E que os seus corpos, a ideia é que resplandecerão como o fulgor do firmamento. Esse fulgor do firmamento tem uma ideia como o brilho das estrelas. Então você observa a distância de uma estrela da terra e você consegue enxergar o brilho dela. O que Daniel está dizendo é que na ressurreição os nossos corpos terão este brilho aí do fulgor do firmamento. E tem mais. Mateus 13:43 agora são palavras do nosso Jesus. Os justos resplandecerão como o sol. Então dá para entender como será o brilho, o fulgor dos nossos corpos, como sol, como estrela. E agora eu entendo o porquê que a Nova Jerusalém não vai precisar nem de sol e nem de lua. Porque Cristo é a candeia e com certeza a igreja glorificada irá iluminar toda a Nova Jerusalém, novos céus e a nova terra. Então no toque da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha a convicção do apóstolo Paulo, ele diz, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, encontraremos com eles nas nuvens. Eles quem? Os que morreram em Cristo. Então uma ordem no arrebatamento. No som da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados, encontraremos com eles nas nuvens. A palavra nuvem no grego é nephili. Se você estudar essa expressão no Antigo Testamento, nephili, pela Septuaginta, claro, você vai chegar à mesma nuvem que acompanhava o povo no deserto. Então no som da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, encontraremos com eles nas nuvens. Olha agora, para o encontro com o Senhor nos ares. Eu ouvi um glória a Deus é porque eu sei que para alguns essa palavra mexe ainda sobre o arrebatamento. E esse encontro, esse apântesis, é o encontro entre os salvos com Cristo. Quando nós falamos de salvação, é importante aqui deixarmos um adendo. Existe uma salvação passada, existe uma salvação presente, existe uma salvação futura. Você foi salvo na cruz. Quando você aceitou a Cristo,
o sacrifício de Cristo na cruz é válido para ti. Então eu fui salvo no passado, cruz. Sou salvo no presente, pela justificação, pela regeneração e pela santificação. Inclusive, há podemos dizer um tema, mas nós temos liberdade aqui para escolher os temas, e o pastor pediu que fosse escatologia, regenerados pela palavra. Essa palavra regenerados, ela aparece também em Tito 3:5. Essa lavagem é essa regeneração, nós somos lavados, somos regenerados pela palavra. Ou seja, todos nós mortos em pecado, todos nós pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos carregamos o pecado original, e sendo assim, nenhum ser humano consegue chegar a Deus sem que este Deus não habilite pela graça este pecador a reconhecer o seu estado de miséria e ser habilitado para poder dizer sim. Então nisso não há mérito, isso é graça. Então quando a graça habilita o pecador a dizer sim, nós estendemos a mão à oferta do Evangelho. E quando nós recebemos a oferta do Evangelho e estendemos a mão a ela e aceitamos a Cristo, a ideia do novo nascimento é a regeneração. E o instrumento que Deus usa é a palavra de Deus. Deus usa esta palavra para nos regenerar. E aí somos justificados e nascemos de novo. E quando nascemos de novo, nós agora somos participantes da natureza divina. Porque até o momento você é participante, você carrega a natureza pecaminosa. Uma natureza pecaminosa, uma imagem e semelhança afetada completamente pelo pecado, a degradação humana, e não há nada bom em nós. Ainda que você veja um ímpio fazendo algo bom, os céus não é para bonzinhos, os céus é para pecadores arrependidos. Então, na verdade, qual é a ideia? A ideia é de que quando eu nasci de novo, eu fui regenerado, essa minha natureza pecaminosa, ela recebe a presença do Espírito Santo, e agora eu me torno participante da natureza divina. E sendo participante da natureza divina, você vai observar, e aqui eu vou parafrasear para facilitar para você que veio me ouvir. O Pedro diz assim, olha, eu vou parafrasear, claro, se você pegar uma porca, o Pedro diz que a porca volta à lama, não é? Eu vou desenhar aqui para ficar melhor. O que Pedro está dizendo é que se você pegar uma porquinha, isso já acontece em alguns lugares, em algumas regiões do Brasil, porquinha de estimação. Eles dão banho na porquinha, toda bonitinha, tal, colocam um lacinho, jogam um talquinho, ela fica toda perfumada, leva para o seu condomínio e a porquinha fica lá. No dia que você deixar a porta aberta, a porquinha vai fugir, ela vai procurar a lama. E por quê? Porque a natureza da porca é lama, não é condomínio, não é tapete, não é ar-condicionado, não é talquinho, ok? Mas o Pedro diz, olha, mas o cão volta ao vômito, ele come aquilo que ele vomitou. Porque se você tiver um maltese todo bonitinho, levar ele no pet, cheiroso, lindo, ok. No dia que ele comer alguma coisa e passar mal e ele vomitar, saia da sala porque ele vai comer do vômito, ok? Porque a natureza do cão é esta. Sabe o que Pedro está dizendo? Que quando nós somos participantes de uma nova natureza e somos regenerados pela palavra, você não volta mais para a lama, porque você agora é participante de uma nova natureza. E aquilo que você comia lá no mundo e que para você estava tudo bem, agora faz mal, então você não come mais aquilo que você já vomitou, ok? Porque você hoje é participante da natureza divina. Então fui salvo no passado, salvo no presente, mas eu vou ser salvo no futuro. Como isso funciona? É só ler Romanos 13, versos 11. Sabe o que Paulo diz? Que a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Essa salvação é futura. E por que futura? Porque é a ideia da glorificação do corpo. Dentro desse adendo que eu já estendi demais, mas isso é importante, eu irei tratar esse assunto semana que vem em Arapongas com mais perspicácia. Quando você aceitou a Cristo e agora você é salvo, você também é santo. Eu não sei se você já observou que tem pessoas na igreja que dizem assim, na igreja não tem ninguém santo. Não é verdade, a igreja é santa. E por mais que a igreja tenha as suas dificuldades, os seus desafios e os seus problemas do dia a dia, a igreja de Jesus Cristo, ela é santa. E por que essa igreja de Jesus Cristo,
é santa? Porque a igreja foi separada para Deus. A ideia de hagias ou de hagios, a ideia de santo, ela foi separada. Então eu sou santo. Agora, para viver em santidade, e sem a qual ninguém verá a Deus, é progressiva. Então eu sou santo, mas para viver em santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, eu dependo de duas coisas. A primeira, do Espírito Santo, que trabalha de dentro para fora. E é por isso que você vai ver cristão carnal. Ele é salvo, mas ele é carnal. Ele se tornou santo porque ele foi separado, porque ele aceitou a Cristo, mas ele não tem uma vida de santidade. Ele é carnal, porque ele não permite que o Espírito Santo tenha liberdade dentro dele para trabalhar. Essa liberdade só se dá, e não diga, eu fiz um sacrifício hoje, eu jejuei. Jejum não é sacrifício, oração não é sacrifício. Sacrifício é o que Cristo fez na cruz, ok? Isso é disciplina. Assim como um atleta tem uma disciplina, o cristão tem a sua disciplina cristã. Qual a disciplina cristã? Vida de oração, jejum, leitura da palavra. Quando você exerce essa disciplina, o Espírito Santo tem mais liberdade nesse processo de santidade. E outro instrumento que Deus usa para a ideia de santidade é a palavra de Deus. Aí você entende porque o culto do louvorzão, ele enche mais do que o culto de doutrina. Porque João 17:17 diz, santificai-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, quando está exposta, sendo pregada, pode ver que no louvor tem gente que fica lá sentindo arrepio, levanta a mão, faz toda aquela cena espiritual e às vezes está sentindo mesmo, mas no momento da palavra ela vai no banheiro, ela conversa, ela se distrai. Por quê? Porque a palavra ela santifica de fora para dentro. E tem muita gente que não gosta que a palavra mexa em algumas coisas que você tem como estimação aí dentro de você, que precisa ser retirado. E quando isso for retirado pelo processo da palavra de santificação, pode ter certeza que você terá uma vida de santidade. Não de forma plena, porque santificação plena é futuro. Então, eu me tornei santo quando aceitei a Cristo, vivo em um processo de santidade, mas a santificação plena, quando vamos ser como Ele é, será no momento do arrebatamento. O corpo será glorificado, isso é futuro, e com o corpo glorificado, nós não teremos mais uma inclinação ao pecado. No corpo glorificado, no momento do arrebatamento da igreja, nós teremos somente inclinação às coisas do céu. Inclusive vai se cumprir o pedido nosso, no Pai Nosso, para livrar da tentação. E é verdade, no momento da glorificação, você nunca mais será atacado pela tentação. Inclusive, tentação vem para adolescente, vem para jovem, vem para pastor, vem para presbítero. Tentação não respeita tempo de igreja, mas com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, nós vencemos a tentação. Até porque 1 Coríntios 10:13 diz que não vem tentação que não seja humana, pela qual nós possamos suportar, ok? Então, você suporta, vive esse processo de santidade até o momento da glorificação do nosso corpo. Então, o que vai ocorrer no arrebatamento da igreja é que no toque da trombeta, tanto os que morreram em Cristo, que ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos, a igreja viva, seremos arrebatados com os corpos em glória, corpos glorificados. No entanto, que Filipenses 3:20, Paulo diz, a nossa cidade está nos céus. Mas no versos 21, aí o Paulo diz assim, que o corpo abatido será transformado. Então o corpo sofrerá uma transformação na glorificação. Tá? Você pode ver o processo de mecânica, talvez eu possa usar essa palavra, a mecânica de salvação você pode observar em Romanos capítulo 8, versículo de número 28, 29 e 30, aos que dantes conheceu, esses chamou, e os que chamou predestinou, os que predestinou justificou, e os que justificou glorificou. Então a glorificação é o momento futuro da igreja, a glorificação dos nossos corpos. Vocês estão aí? Ok. Então, o arrebatamento da igreja, nós trabalhamos com o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, e esses que morreram em Cristo, que ressuscitarão, são aqueles que no estado intermediário, após a morte, os salvos, as almas estão neste momento no paraíso, que é o terceiro céu, aguardando o arrebatamento da igreja. Uma outra perguntinha que surge, talvez você não
não tenha pensado nisto, por isso que não é uma dúvida, mas tratando isto você vai concordar que realmente existe essa interrogativa quando trata do arrebatamento da igreja. Alguém já me perguntou em seminário se os salvos que morreram em Cristo, suas almas, já estão no paraíso, por que que no arrebatamento da igreja, esses que morreram em Cristo participarão deste arrebatamento, se as almas já estão com Cristo? Primeiro ponto, as almas que estão em consciência com Cristo, no terceiro céu, no paraíso, eles não estão usufruindo da totalidade da eternidade. E após o arrebatamento, eles irão usufruir de forma plena da totalidade da eternidade. Outro ponto, ele não quer somente a alma que já está com ele, ele quer também o corpo. Existia dentro da filosofia uma ideia socrática, e a igreja de Corinto é exatamente uma igreja fundada na segunda viagem missionária de Paulo, ele ficou lá por 1 ano e 6 meses, fundada na Grécia. Então todos os gregos que se converteram a Cristo, eles carregavam a cultura e o costume e as ideias filosóficas socráticas. E qual era a ideia platônica? O corpo não presta, o corpo é a prisão da alma. Logo, o que a filosofia ensinava em Corinto era que o corpo humano ele não presta, e que o que presta é a alma. E chamava este corpo, os filósofos, de prisão. Enquanto a alma estiver aqui, ela está presa, e este corpo não presta. Por isso que surgiu uma ideia hedonista, satisfação dos prazeres da carne de forma exacerbada, porque se o corpo não presta, precisamos satisfazê-lo. Porém, quando Paulo escreveu a primeira carta à igreja em Corinto, capítulo 15, ele está refutando no ensino da ressurreição e também tratando do arrebatamento da igreja, mas a ênfase é na ressurreição, porque ele diz que é num abrir e fechar de olhos, e tentamos calcular este um momento, ou num momento, num abrir e fechar de olhos, isso é incalculável, é 7 milésimos de um segundo. Então, num piscar, a igreja já não está mais aqui, porque esse átomo, 7 milésimos de um segundo, o corpo já está glorificado. E o que Paulo está refutando na filosofia grega, ensinando a igreja em Corinto, que carregava esse ensinamento platônico, é: se Platão está dizendo que o corpo não presta, o nosso Deus no arrebatamento, ele quer esse corpo porque presta sim. E no toque da última trombeta, ele quer alma, corpo e espírito glorificado e com ele. Por causa desse aleluia, eu tenho uma boa notícia, ele quer você por completo. Então nós temos 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, 1 Coríntios 15, a partir do verso 50, nós trabalhamos aí dentro do nosso limite aqui. João 14 é um texto muito importante, porque tanto em Tessalonicenses ou em Corinto, quem tratou sobre o arrebatamento foi o próprio Paulo. Mas Jesus, ele fala sobre o arrebatamento, ainda que ele não use a expressão harpazo, mas ele vai usar a expressão paralambano no grego, e paralambano no grego, esse levar, nem sempre é levar para a bênção, o que vai definir é o contexto. Então, para quem é estudioso e estuda um pouquinho do grego e observa a palavra paralambano na Bíblia, que é uma ideia de levar, nem sempre o que é levado no paralambano é levado para a bênção, às vezes é levado para juízo, ok? Porém, em João 14, a expressão paralambano é para a bênção, e eu vou explicar. A última semana de Jesus foi uma semana com ausência de milagres, porém nós temos um Jesus, eu posso dizer isso, um Jesus mais irado. Esse Jesus de amor também é um Jesus que ele ira. E Jesus, desde o domingo, quando ele é apresentado como rei em Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém, depois ele expulsa os cambistas do templo, amaldiçoa a figueira, e posteriormente você vai observar Jesus ensinando sobre o banquete das bodas, e depois Jesus, ele trazendo um sermão muito duro contra os fariseus. Se tivesse um tema ali de homilética do sermão de Jesus, era hipócritas.
Jesus, no seu sermão, ele chama os fariseus de hipócritas e sepulcros caiados. A mensagem de Jesus era dura. Porém, o próprio Jesus, depois, no decorrer da semana, ele está na ceia com os discípulos, ali na quinta-feira. E os discípulos, percebendo que a última semana era uma semana mais difícil, e que Jesus realmente estava expulsando cambistas, trazendo sermões mais duros e não fazendo milagres, estava perturbando o coração também dos discípulos a ideia da despedida, porque Jesus, por diversas vezes, ele falou que ele iria para a cruz. No entanto, que quando Judas Iscariotes entendeu que ele não teria um gabinete na convenção, com ar-condicionado e tesoureiro do reino de Jesus, quando ele percebeu que a proposta do reino de Jesus é pegar a cruz e seguir e renunciar, aí Judas vendeu Jesus, porque tem pessoas que só caminham contigo quando você tem algo para oferecer. E esse é Judas. Mas tem aqueles que vão até o fim e ficam nos pés da cruz, porque ele o ama. Esse é João. E nessa última semana, na ceia, Jesus percebeu que o coração dos discípulos, sobre o coração deles havia um pesar, uma angústia. Jesus era o nome mais falado em Jerusalém. Jesus estava sendo procurado para ser preso. E, inclusive, ninguém quis convidar Jesus naquela última semana para tomar um café. Somente o Simão, o ex-leproso. Porque ele era devedor a Cristo, porque ele carregava uma lepra, como Jesus o curou. Na última semana ele falou, vem na minha casa simples aqui em Betânia, mas vem tomar um café aqui, pode trazer também os discípulos. Inclusive nessa casa tinha 17 pessoas. Outro dia eu falo sobre isso. Então na ceia, quando Jesus percebeu que o coração dos discípulos havia uma tristeza, aí Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. Observe algo aqui, há uma estranheza no texto. A estranheza é, na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. Ora, se na casa do Pai já há morada, o que ele vai preparar? A expressão grega é preparar o caminho. Então, na casa do meu Pai já há morada. Mas eu vim para preparar um caminho que só eu posso percorrer. Esse caminho vem do atemporal ao temporal, ao último do Santo dos Santos, não sei se você vai pegar, que é o ventre de uma virgem, aonde a glória encarnada está ali. O caminho de Nazaré, o caminho da ceia, o Getsêmani, o caminho das dores, o caminho do Sinédrio a Pilatos, a Herodes, a Pilatos, o caminho da cruz, o caminho do sepulcro, o caminho da ressurreição e da sua ascensão aos céus. No entanto, que quando Jesus ele termina de falar sobre preparar-vos um lugar, e aí é sempre o Tomé, né? Aí o Tomé, ele faz uma pergunta, o Tomé diz mais ou menos assim, tá, mas e aí, como nós vamos encontrar o caminho? Talvez o Tomé tinha em mente que o caminho era guardar o sábado, como todo bom judeu. Talvez ele tinha a ideia de que o caminho era o templo, o caminho sagrado, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí Jesus vai explicar para Tomé que o caminho não é um dia da semana, o caminho não é um espaço geográfico, o caminho é uma pessoa, eu sou o caminho. Então, para chegar na casa do Pai tem um caminho, mas esse caminho você não vai encontrar na religião. Esse caminho você não vai encontrar guardando o dia da semana. Esse caminho é uma pessoa, sou eu. E em mim vocês encontrarão pastagens, em mim a vida com abundância. Por isso ele é a porta. E quando Jesus ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar, ele diz que se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Aí ele vai preparar o lugar. Olha o que ele diz agora. E eu virei e vos levarei para mim mesmo. O que é isso senão o arrebatamento da igreja? Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. A promessa é, eu venho, mas enquanto eu não vier, eu não deixo vocês órfãos.
No contexto, ele está dizendo que vai deixar o Consolador. A expressão outro Consolador, a palavra grega para outro pode ser héteros ou allos. Allos e héteros há uma diferença. Por exemplo, em Gálatas 1:8, mesmo que um anjo desça do céu, revele CPF seu, RG, local onde você trabalha, o dia que você nasceu, o tombo que você levou quando estava na adolescência, ainda que desça um anjo do céu revelando, trazendo um outro evangelho, esse outro é héteros, é um outro de uma outra espécie, de uma outra essência, seja anátema, seja maldito. Agora, quando ele usa a palavra outro, allos, é outro da mesma essência. Exemplo, se alguém ferir um lado do rosto, dê o outro. O outro que Jesus usa no contexto ali é allos, é o outro, mas da mesma face. Quando Jesus fala que enviará o outro Consolador, não é héteros, é allos. Ele está dizendo, é outro da mesma essência, é Deus. E a igreja então não está só, nós estamos com o Espírito Santo. Até o dia em que eu virei, e Ele vem nos ares nos esperar. E a igreja sobe para o encontro, e eu vos levarei. E onde eu estiver, vocês estarão. Para onde Ele vai? Para a casa do Pai. Então a promessa para a igreja é a casa do Pai.